inspirados pela arte do escritor inglês William Blake, no século XVIII, apresentamos o tema O Espírito de Verdade. A Bíblia é como se lêssemos uma reunião cultural e transcendental de valiosíssima fonte universal. O escritor de língua alemã, Franz Kafka, que viveu entre os anos de 1883 e 1924, com um olhar muito atento às parábolas do Cristo, foi muito influente no século XX. Ele teve a parábola como um modelo de escrita para seus ensaios literários. Mas o que significa a palavra parábola? Parábola é de origem grega e traz um sentido de comparação. Permanece acessível ao nosso pouco entendimento que Jesus se utilizou das parábolas para realizar uma ponte ao entendimento de assuntos mais agravantes. Comparava, assim, na sua didática divina, situações do cotidiano humano para se compreender a vida espiritual. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do 3º parágrafo em diante, reproduzimos o ensino universal do Cristo, destacando alguns trechos. Abre aspas, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em seus celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Eis que a poesia do texto assinala um cuidado imenso de Deus pela natureza como pelos homens. No labor se prepara o hoje, mas na fé guardamos o nosso amanhã, uma vez que é sábio o axioma que diz: o dia de amanhã a Deus pertence. O mestre lyonês Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, página 409, editora FEB, edição de número 130, nos ensina no seguinte texto, na seguinte frase que sintetizamos: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Frisamos como for necessário, pois assim trabalha com a elegância do movimento das galáxias no universo o pensamento de Deus. E se o necessário não nos basta e reclamamos pelo supérfluo, bem por isso a própria vida nos demonstra: o supérfluo não garante a felicidade. Em Jesus, o arquétipo do amor e da bondade, as parábolas são comparativos de profunda beleza e sabedoria universal. Os paradoxos que surgiram ao decorrer do século de sua passagem com relação às parábolas foram singularmente a nossa capacidade humana, ainda em aprendizado na escola da vida, de interpretar a palavra, o verbo divino, ao sabor de nossas paixões. Enfim, mentalizamos que todos estamos imersos em uma jornada espiritual. É mister recordar, respeitosos a João, o evangelista, no capítulo 14, que narra ainda a sabedoria do Cristo a esclarecer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça convosco o Espírito de verdade. O Espírito de verdade,
Temo-o como raio de luz ao entendimento do sentido da vida. Ao Espiritismo cristão, encontramos o Consolador prometido pelo Cristo. Para compreendermos a natureza de nossos pensamentos, a problemática esclarecedora de nossas dores, sobretudo a esperança do reencontro aos entes queridos, pois o Espiritismo matou a morte. E o Espírito de verdade personifica-nos a compreensão do pensamento de Deus aos homens e de todo o amparo de amor que o Pai guarda por cada um de nós incondicionalmente. Psicografado por Robert G. Filho, do Amigo Espiritual.